Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, reverberando ao vivo. Desculpa, eu não tenho muita experiência para estar falando assim ao vivo, mas vou passar um pouco aí do que eu entendi e algo também para a gente filosofar aqui, né? Pensar junto, assim, sobre essa aula aí bem profunda, né? A respeito de realmente estar tudo conectado. Então, agora há pouco eu estava conversando, né, com uma Sora aqui, ah, a respeito dessa ligação, né, dos senhores do mundo e o propósito, né? Tipo, qual o real propósito, né? Essa questão de realmente intensificar o nosso crivo, né? Porque a gente vê que é tudo muito bem elaborado, né? Tudo muito detalhado por eles. E eu lembro, assim, não assisti até o final, tá? A série Dark, mas eu lembro que um dos personagens ele aparece no meio que no futuro para ele, né? E era jovem e depois ele mesmo aparece para ele, resumindo, deformado, com muitas cicatrizes, mais velho e dizendo a necessidade, né? E havia também um padre que ele sempre insistia em dizer que estava fazendo a vontade de Deus. Então, mesmo que indiretamente, esses poderosos, ainda com essas movimentações, sendo false flag ou não, é, cada detalhe é cuidadoso, né? Em fazer aquele verdadeiro show de Truman, para que nós realmente acreditemos, né? Ou a possibilidade dual de sair, né? De sair, mas sempre com muito esforço, né? Buscando a coerência das coisas, como a gente tem aprendido na filosofia X. Então, é algo que me chama muita atenção, né? E eu fiquei me perguntando, poxa, tá, mas eles são um mal necessário? E, e mais profundo do que isso, né? Eu gostaria que até alguém falasse a respeito disso, né? Que pudesse reverberar. Tenho apenas 1 ano e meio de filosofia X, e volto a dizer, é a primeira vez que eu estou aqui pessoalmente, estou tentando aqui, comunidade, me relacionar, né? Estar em comunhão aqui com todos, né? E crivar e ser crivado, né? Que é real, esse é o propósito maior da nossa dessa comunhão e desse relacionamento. Então, volto a dizer, né? Deixa aí esse ponto de interrogação. Qual seria é, é, a profundidade desse real propósito dos senhores do mundo, né? Somente está nos crivando? Se eles não existissem, quem é que estaria no local deles? Que, tipo, essa questão que o professor hoje abordou da empatia, né? Tipo, vamos empatar agora com os senhores do mundo, né? Como é que a gente ia ser crivado se não tivesse líderes que nos crivassem? Né? Que se não tivesse realmente uma elite para fazer esse papel, entende? Então, foi algo até que uma só falou, não, depende da verdade relativa dele, tá? Mas ele tá naquele papel, cumpre aquele papel, entendendo que é necessário nos crivar, mesmo que enche a mão de sangue, e fora daquilo, será que existe ali ainda uma salvação na verdade relativa dele? Porque se ele não tivesse ali, outro estaria, ou seria esses cargos atraídos por si mesmo, pelo próprio ego do homem. E as oportunidades, sei lá, vamos dizer assim, por sorte, o entrelaçamento aí quântico, tipo, a própria, como é que eu posso dizer assim, o próprio nepotismo, né? Tipo assim, ó, famílias escolhidas para isso. Você foi escolhido e decidido para isso, né? Eu não acredito, e acredito que todos aqui não acreditam em predestino, né? Você pode romper ali, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim, uma tradição familiar decidindo não fazer parte, né? Assim como eu conheci um jovem que a família dele faz parte do que é até crime, né? É o nazismo. E ele mesmo falou para a família que tá fora disso, entende? Então ele foi um ex nesse sentido para a família, entende? Então essa aí como é que eu posso dizer assim, é algo que eu deixo assim até para reverberação, se alguém puder falar mais profundamente sobre esse sentido dos senhores do mundo e esses personagens que eles exercem, sabe? Para a nossa vida, no dia a dia. E aí essa aí é a minha fala, né?
E basicamente, tá? Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando. Falou, muito obrigado aí a todos e vamos reverberar. Eu acho que eu vou dar um pouquinho. Professor, tá aí, eu acho que eu vou dar um pouquinho pegando o gancho aqui de novo, aí eu já, já devolvo aí a palavra para você continuar reverberando de forma normal. Bom, o que você falou realmente faz um. É muito bom esse ponto de vista, esse questionamento. Mas assim, o que eu aprendi, pelo que eu entendi, os senhores do mundo realmente são pessoas cheias de ego, né? Que caíram na armadilha de Deus e teria a oportunidade de fazer diferente, né? Mas segue a ambição e acreditam naquilo, né? Através por exemplo, usam a Bíblia ou outras coisas, outros para realmente implementar aquilo que eles, de acordo com a sua verdade, né? Do que eles acreditam. E como o Apocalipse era a narrativa que o homem vai fazer, e a gente tem visto muito que tudo que eles querem muito isso, e já que querem Deus, eles caíram na armadilha de Deus, né? Deus não queria que eles é, fazessem isso, Deus queria que eles vencessem o ego, mas como eles são muito, querem mesmo o ser ter poder, eles vão cair nisso. Então, o que você falou foi muito legal, hein? Uma visão, um questionamento da hora. Não sei se o professor tá aí também tem essa opinião, poderia dar mais uma visão mais ampla. Pode? Ah, tá, obrigado. Então, é exatamente nesse sentido de nós sermos ex e sabermos o que eles sabem sobre a dualidade, sobre essa matemática de Deus, né? Ainda que eles pervertam isso através das religiões e o misticismo, é algo que me chama muita atenção, né? Eu fico assim, tipo, cara, será que não é enxergado por eles? Quer dizer, eles sabem, né? Escondem. Nós sabemos e revelamos. Então, se a gente sabe que eles sabem, ainda desejam ainda o mal ou utilizam, tipo, ah, tá, eu sei do mal que, vamos dizer assim, tá, eu sei do mal que eu faço, mas é um mal necessário. Entende? O que na visão tá, claro, sim, é uma pergunta para todos nós, se alguém puder falar alguma coisa a respeito. Como seria ali a matemática de Deus para isso? É ego pro ego, mas tipo, eu entendi, até compreendi essa questão da armadilha, né? Eu compreendi essa questão da armadilha. Mas mesmo com essa armadilha, tendo, vamos dizer assim, todo o acesso a esse conhecimento da dualidade, sabendo da existência e não existência, de uma rehologramação, né, de algo, de um sofrimento consciencial, será que, não sei, né, eles ainda com isso decidam, escolham estar desse lado, entende? Vivendo essa vida passageira, ilusória, mas, como é que eu posso dizer assim, insistindo no erro? É isso aí, que eu queria deixar. Entende? Dá pra gente filosofar em relação a isso e me fez lembrar de algo que a gente já conversou no Reverberando, mas eu acho válido, né? É, eu acho que é válido é, a gente tornar a tocar no assunto, né? Porém, eu eu prefiro primeiro dar oportunidade para quem quiser aí tá compartilhando, né? Eu acho que o Henrique tem algo a compartilhar conosco. Vamos deixar o Henrique reverberar primeiro. Se a Sebastiana também quiser fazer aí compartilhamento, a Maria. O Winston eu sei que está com uma dificuldade ali, questão familiar, mas vamos seguir com a reverberação e depois a gente vai voltar nessa questão aí do questionamento sobre os senhores do mundo. Mas é isso que eu quero falar. O Pode falar, propósito está ali em Apocalipse 17:17,
que por eles ocultarem a verdade e serem essas pessoas do mal que dominam o mundo, o propósito é que eles se unam e façam o que Deus pôs no coração deles de fazer, que é fazer essa errada do mal, dominar por pouco tempo e depois ser destruído. Muito bem. Eu acredito que é isso mesmo que o Henrique falou, mas é como fala a letra da música. Porém, é mais que isso. Fala, Maria. É mais que isso. Então, eu fiquei pensando assim, né? Sobre aí Apocalipse 17, que Deus aí colocou no coração deles aí para fazer, né? Essa maldade. Isso vem de Deus. Mas eu pensei também, como eles acreditam na lei, eles não acreditam em Jesus, eles estão querendo praticar a lei, né? Aquilo que está lá na lei, né? Porque lá na lei era para eles acabar com os inimigos deles, né? E fazer e que Deus ia dar como os escravos e tal. Então eu pensei isso, às vezes fica isso no coração deles também, né? Olha que legal isso, gente. Isso é fantástico. O Henrique vai lá no final. Ele já apresenta, né, logo a solução da problemática, por assim dizer. A Maria, ela meio que vai lá na origem, né? Esse pessoal, eu não combinei nada com eles, não. Estão fazendo isso para depois a gente fazer a conexão entre a origem e a conclusão, o destino aí, né? Por exemplo. Vamos ouvir a Sebastiana? Aí, vocês falando aí, quando o rapaz perguntou lá, eu também pensei assim, pode ser devido ao ego deles, e eles não dominam o próprio ego, mas também, o propósito de Deus também faz parte, né? Então, ele, como está lá na última frase, lá, quando acaba a série, né? A mais do capítulo da série, é o propósito colocado, que no fim de tudo é do próprio Deus, faz parte. É que nem os gigantes lá, eles não existem para propósito, para que venha exercer o lado da certa de Deus, né? É porque eles cedem o ego e Deus usa esse ego deles contra eles. No sentido de dominar as marionetes e depois que acabou o show, as marionetes são descartadas, né? Então, quando a gente... Winston, você pode participar? Vamos ver. Vamos ver a participação do Winston aqui no chat, né? Vou estar lendo aqui. Na verdade, essa gente são pessoas escolhidas pelo ego exacerbado e Deus usa para o propósito que eles têm e uma forma de crivar a humanidade, né? Como a gente está num contexto X em relação ao Éden, entendam. Por quê? Ainda hoje existem pessoas que estão no contexto de Éden, tá? O Éden, ele existe até o presente momento, né? Existem pessoas que insistem
em permanecer no Éden. Existem pessoas que preferem a primeira fala, entendam sobre primeira fala e segunda fala. Preferem a primeira fala do Criador, e por eles terem medo, eles rejeitam a segunda fala, que é a fala da serpente, tá? Então, o que acontece? Como a gente acabou ouvindo a voz da serpente, por já entender que era necessário passar por todo esse processo, por exemplo, a gente consegue, com mais clareza, enxergar tanto João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 e 2, como também a gente consegue enxergar o real significado do Salmo 37, verso 10 e verso 20, né? O que acontece? Num certo sentido, o povo que deu origem aí, né, aos senhores do mundo, vamos dizer assim, eles ainda estão no contexto antigo. Por eles não terem aceitado a Jesus, por eles não terem enxergado essa questão, né, da crucificação como algo que nos levasse a um reconhecimento de que estava no caminho errado, e um arrependimento, né, por estar trilhando esse caminho errado, e um desejo de querer trilhar o caminho certo, por exemplo. Por eles não reconhecerem isso, de certo modo, metaforicamente falando, era como se eles também ainda tivessem no contexto de jardim. Eles ainda estão presos a uma promessa. Né? Então, aquilo que já aconteceu há 2000 anos atrás, e todo o decorrer da história de lá para cá, a gente já está plenamente ciente de tudo isso. Mas, se eles conhecessem da forma como a gente conhece, eu particularmente penso que não faria nenhum sentido eles ainda estarem aguardando por um cumprimento profético da chegada de um Messias que estabeleceria um reino e que esse reino seria eterno,
Da mesma forma que eles conquistaram uma terra prometida física, Canaã, né? Eles aguardam um reino físico e um rei, né, que vai reinar para sempre, né, sobre eles. E eles estarão, por assim dizer, né, eles estarão como súditos desse rei, no sentido assim, eles estarão, né, numa condição que eles sempre enxergaram como superior aos demais, né, fazendo com que o restante do mundo se submeta a eles. Mas a grande questão é, eu lembro que a gente filosofou nesse sentido diante do questionamento do Winston e praticamente está sendo o mesmo questionamento do Frater aí, né? Eles estão sendo preparados desde o momento que houve essa, vamos dizer assim, essa libertação do Egito, por assim dizer, né? E como eles estão sendo preparados desde então? A gente vê em vários momentos na Antiga Aliança que o tempo todo eles estão na condição de exclusivos. O tempo todo eles estão na condição de exclusivos. Quem fez com que eles se sentissem exclusivos? O próprio Criador colocou eles como, por assim dizer, os mocinhos da história e o restante das nações todos como vilões que precisavam ser vencidos, vamos dizer assim, né? E todo momento que esse povo exclusivo se mostrava obediente ao Criador e Senhor deles, eles prosperavam. E toda vez que eles se rebelavam contra esse Criador deles, eles eram duramente punidos. Então, eles têm o restante das nações como inimigos. Eles foram preparados dessa forma. Ou obedece e tem tudo, ou se rebela e arque com as consequências. Então, eles estão seguindo a cartilha. Eles estão seguindo a cartilha. Aquilo que, da maneira como eles foram orientados, instruídos desde o início, eles estão simplesmente agindo da forma como eles foram, vamos dizer assim, orientados, preparados, coisa e tal.
E aí Jesus vai dizer numa certa altura do campeonato, e é interessante que acabou de me ocorrer isso e tem a ver com esse questionamento. Jesus vai dizer a uma certa altura do campeonato que é inevitável que aconteçam os escândalos. É inevitável que aconteçam os escândalos. Mas ai daqueles, né, que foram responsáveis por esses escândalos, vamos dizer assim. Então, era como se Jesus tivesse assinando embaixo no seguinte sentido: o mal é inevitável. Porém, ai daqueles que se sujeitaram a fazer esse mal. Então, é questão de escolha. É questão de escolha, né? E assim, eu falei no início, né, sobre essa ilustração daqueles que preferem ouvir a primeira voz. Ó, não come daquele fruto, porque no dia que comer daquele fruto, certamente morrerás. Então, a gente entende que quem ainda está no sistema religioso e não cogita sair do sistema religioso é porque ainda está com aquela primeira fala incutida na mente deles. Não querem saber da morte. Não cogitam de forma alguma experimentar daquele fruto, vamos dizer assim, né? Então, eles permanecem na primeira fala por causa do medo. Porém, aqueles que deram ouvidos à segunda fala e foram, né, expulsos daquele contexto de jardim, vamos dizer assim, esses escolheram pagar para ver qual seria a consequência, né, de fazer aquilo que a primeira voz tinha deixado claro que não era para fazer. Eles ouviram a segunda voz e quiseram pagar para ver. Só que os que deram origem aos senhores do mundo, de certo modo, eles ainda estão ouvindo a primeira voz. Eles ainda estão ouvindo a primeira voz. Primeira voz no sentido de estarem ainda ouvindo e seguindo as instruções de Jeová. Não reconhecendo, né? Não reconhecendo os ensinos de Jesus, a necessidade, né, de fazer, né, realizar aí uma metanoia, né? Então, não sei se contribui, se clareia ou se
dificulta um pouco mais as coisas, essa explanação aí. O professor. Contribui muito. Vamos ver. Aí, Ah, pode falar? vamos ver o que o rapaz achou da Sim. resposta. Se Fala, é que eles Sebastião. estavam nos escutando, porque o problema do retorno lá, né? Fala, Sebastião. O professor estava citando a série Manifest. Eu tive a oportunidade de assistir um pouquinho, porque era muito difícil assistir. Mas, assim, pelo que eu entendi, aquela parte lá, os principais, né? Aí, no caso, o B é o pai do menino, né? Sim. Aí, sim, para mim ali, eu não tinha entendimento ainda da filosofia X. Aí eu ficava assim, ali me chamava a atenção, porque eu ficava imaginando ali o que aquilo ali queria dizer. Aí muitas das pessoas elas assistem, elas não fazem, não entendem. Esses filmes, para mim, geralmente eu achava tão difícil porque eu não conseguia entender. Aí eu achava assim, será que é algo misterioso, sobrenatural? E assim, o que eles, sempre que tinha a série, tinha os capítulos, né? Cada dia era um capítulo, era uma história. Aí sempre eles socorriam, né? Pessoas, tinham chamado, né? E socorriam pessoas. Então, aquilo ali é o que? A intuição deles seria o eu de cima, que eles ouviam e intuitivamente ia lá e fazia o benefício, ajudava ali aquela pessoa que estava precisando, e tudo interligava, né? É tudo interligado, tudo conectado, né? Gente, eu fiz menção. Boa noite, Lucas. Lucas também conosco aí. Eu fiz menção da passagem de 1 João 3, 1 João 3, 1 e 2. E também Salmos 37, né? Salmos 37, verso 10 e verso 20. Alguém lembra o que significa essas duas referências? Eu não sei não, aí eu não sei o que significa. E aí, gente? Queremos saber. Queremos saber. Quem concorda com a Maria aí? Maria, Sebastiana, quem mais? Bom, o que acontece? Essa passagem, primeiramente, de 1 João capítulo 3, verso 1 e 2, João revela o que de fato vai acontecer com os vencedores do crivo. João revela o que de fato vai acontecer com os vencedores do crivo. Aliás, é interessante isso, mas o que a segunda voz fala lá no Éden? Certamente não morrerás. Certamente não morrereis. Sereis como Deus. Sereis como Deus. Sereis conhecendo o bem e o mal. Deus. Conhecendo o bem e o mal. Olha só, a gente percebe claramente, nossa, vou falar uma heresia aqui agora, gente. Vocês estão preparados? A gente percebe claramente pela fala do evangelista João
na sua primeira carta, no capítulo 3, que ele praticamente estava reproduzindo a segunda voz, a voz da serpente, falando com Eva. Altair, eu acho que eu sei que referência é essa, eu nem pesquisei, eu lembrei de cabeça. Conhecerei como eu sou conhecido. Exato. Só que João, ele vai falar o seguinte nesse trechinho, né? Verso 1 e verso 2. Capítulo 3 da primeira carta. Hoje, e João, detalhe, João não está falando para todo mundo, João está falando para a igreja. Hoje, vocês são ou estão como filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havereis de ser. Por quê? Quando ele, Jesus, se manifestar, sereis como ele. Sereis como ele, né? Então, de certo modo, aquilo que a serpente falou para Eva lá no jardim, que contribuiu para que eles fossem expulsos do jardim, João, ele vai praticamente repetir a fala, essa segunda fala, no caso, mostrando o que acontecerá. Não vai morrer, pelo contrário, vai ter vida eterna. E como Criador, vai ter o conhecimento, tanto do bem quanto do mal, né? E por ter encontrado o equilíbrio entre o bem e o mal, vamos dizer assim, porque ser conhecedor do bem e do mal não é simplesmente você ter tido experiência, tanto delta para cima quanto delta para baixo. Mas é você ter chegado naquele mesmo nível de Paulo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Tanto delta para cima, e aí ele vai dar exemplo lá em Filipenses, né? Filipenses 4, que para o sistema só tem o verso 13, né? Caixinha de promessa. Mas aí Paulo vai falar desde o 11 lá. Filipenses 4, do 11 até chegar no 13. Então ele vai falar, né? Eu aprendi a estar contente, tanto em situações delta para cima, ele faz menção, quanto em situações delta para baixo, ele faz menção também, né? Ou seja, a serpente vai falar para Eva lá no jardim. João praticamente vai meio que repetir as palavras da serpente lá na primeira carta, capítulo 3. E Paulo, ele vai dizer que alcançou esse nível de tanto conhecer o delta para cima quanto o delta para baixo e encontrar o equilíbrio entre ambos. Vamos dizer assim, né? Então,
Complicado isso, né? Mas as palavras da serpente liberta e a primeira fala do Criador aprisiona. Professor, Eita. Acho que foi longe isso. Fala. Então, digamos que os senhores do mundo lá, eles estão naquele lá, tipo, eu não vou fazer o que Eviadão fez. É isso? Olha, exatamente. Porém, eles estão cometendo o erro primitivo. Eles estão cometendo o erro primitivo, né? Por quê? Era para eles terem ouvido a segunda voz do Criador em carne. Porém, eles continuam ouvindo a primeira voz, que ainda não se manifestou. A primeira voz que ainda não se manifestou. Por que isso? Porque eles estão ainda no contexto antigo. Eles estão ainda na aliança antiga. Tá? Então, embora lá no Éden a referência seja de primeira serpente, e Jesus esteja como a segunda serpente, a primeira voz, não vai comer aí, porque se você comer vai morrer. Tá mais parecido com, se você não vier para o corpo, entre aspas, você vai perecer no mármore do inferno. Eita. Bomba! Quem que é o vilão e quem que é o mocinho aí na história? Professor, eu não tô conseguindo assim, ainda não caiu aqui ainda. Eu tô sentindo, Sebastiana, eu tô sentindo aqui o cheirinho da fumaça. Fogo na tela, tá aí. Eu tô sentindo aqui o cheirinho da fumaça. O Frater que tá visitando o pessoal lá na nave mãe não sabe, mas ele riscou o fósforo, acendeu a banana de dinamite e saiu correndo. Eu acho que essa parte aqui não vai poder ficar no gravado, não, gente. Revelou o segredo. Agora. Essa parte não vai poder ficar no gravado, não. Não, mas é muito interessante isso. Não é muito interessante, é extraordinário, porque é outra das armadilhas de Deus, né? E aquele reverberando anterior que a gente falou um pouco sobre isso foi extremamente raso, na minha opinião. Agora foi tão fundo no mergulho que bateu cabeça no submarino. Esse final nós temos que cortar. Olha, eu sei dizer, gente, que eu acho que o José Raimundo não acompanhou o raciocínio, não. Não, eles estão com um problema no retorno lá, daí tem Eles que estão com ficar problema baixando. lá, né? Poxa, mas, olha, eles vão ter que ver no gravado isso daí, né? Isso aí é uma guilhã da verdade que, põe a cabeça da pessoa a pegar fogo.
peraí. Olha. Aqui, ó. Eu tô preocupado com a Sebastiana, gente. Eu já tô me sentindo culpado. Fala, Sebastiana. Acho, tipo assim, então. Então, no fim das contas, Deus queria, sim, que a gente saia de lá do Jardim do Éden, porque faz parte do processo do aprendizado. Confere? Faz parte do G. Se não tiver o fruto, não tem G. Porque O G significa o quê? Foi Peraí, pela o G metáfora. significa o quê? Vamos Parece que aprender. não, mas nós estamos reverberando sim. O G significa o quê? O professor falou? É uma letra importante que foi colocada no inglês, que foi colocada. Henrique, você não lembra do professor Aca falando? Assinatura. Além disso, além de assinatura, Não é Deus, God, Deus. Não, que é mais? muito mais que isso. Que mais? É Deus, Deus, é ouro, é Deus, é ouro, é mais um monte de coisa. Gente, G, o professor disse, o G representa evolução. Evolução. E se não tiver fruto, não tem evolução. Vai continuar lá, naquele contexto original, morrendo de medo de fazer aquilo que foi determinado que não era para ser feito. Então, nessa fala, nessa primeira voz, ele criou a prisão mental. Nessa primeira voz, ele criou a prisão mental. Rapaz, sério isso, hein? Isso é um escrutínio para fazer com calma. Com certeza. E isso certamente dá uma aula mais prolongada, porque precisa ser esmiuçada, mais detalhada, para que muitos compreendam. Porque às vezes tem muitos que diz que estão entendendo, mas é difícil, porque você vai e volta, você costura e tira a costura e refaz. Exatamente. A fumaça tá saindo aqui. Dói, viu? Nossa, Sebastião. Dói pensar aqui. Não, Altair, é fogo na cabeça agora. Fogo na cabeça agora. Aqueles desenhos. Só que, ainda que haja uma construção de difícil entendimento, a gente vai perceber que tudo isso é para dividir aqui, ó, para que você escolha um lado. É fácil, é só isso. Só que é uma matemática difícil. Sim, muito, muito difícil. E aí, gente, eu, assim, não é muito comum, por exemplo, a gente participar assim desse reverberando. Aliás, Daniel tá fazendo falta, mas eu não sei, eu tô achando que eu fiquei com o espírito de Daniel aqui momentaneamente. Lapsos, né? Lapsos de insight e depois some.
Gente, olha só. Tem o Lucas aí, né? O Lucas, o Pedro ainda, né? Não, vão falar, vão falar. Gente, olha só. Dá impressão, por exemplo, que a pessoa ela fica, sei lá, tipo, mergulhada, né? Mergulhada no, no material, né? Fazendo aquele escrutínio aprofundado e coisa e tal. Vocês percebem, né, que vocês percebem que eu evito assim participar sempre, porque de fato nem sempre, né, a gente tem assim aquela inspiração, aquele insight, coisa e tal, mas sabe quando você está tranquilo, você não. Altair, Caiu pra ele. deu uma caída. Congelou, tá aí, ó. Ele tá congelado. Dá pra fazer amanhã com essa foto dele aí, ó. Estátua. Quase lá, ele dizendo. Imitar a cara dele assim. Vamos esperar mais um pouquinho aí, quem sabe. Aí, olha, é uma coisa interessante que conforme a gente vai falando, a gente também vai aprendendo. Porque teve um dia que eu estava conversando com uma amiga minha, e ao mesmo tempo que ela estava eu falando para ela, eu estava entendendo também. É muito bom a gente estar reverberando aqui. Vamos passar aí para ver se o Lucas ou Pedro, algum de vocês queira falar também um pouco aí da aula de Boa hoje. noite. Nós nem falamos muito na aula de hoje. Boa Vocês noite, querem estão me ouvindo? falar um pouco? Isso, estamos sim. Posso falar ou o Pedro quer falar primeiro? Pode falar. Aqui tá falhando, cortando muito. Beleza. Então, eu ia falar um pouco sobre, pegando o gancho daquela análise que aquele rapaz estava fazendo, né? Que estava lá com o José Raimundo. Mas o professor aí começou a falar aí também, aí você já sabe, né? Mas o que eu ia falar pro rapaz sobre os senhores do mundo e tal, é que a gente sabe que não são, assim, meras pessoas comuns. São pessoas muito evoluídas, muito evoluídas. Você vê que os caras fundaram, na verdade, as instituições, né? Psicologia deles, enfim, tudo, né? Só que a gente não pode esquecer que o fruto é do conhecimento, porém, é do bem e do mal. Os pessoal que faz nutrição ou é dessa área costuma falar que a gente é o que come, né? E para mim faz todo sentido, porque eu como sim do fruto do conhecimento. A gente come sim. O professor Wisto falou aí que as pessoas às vezes dizem que entendem, mas na verdade não entendem, porque realmente é assim mesmo. Não tem como a pessoa dizer que entende, não é meramente um entendimento. O professor Akel falou hoje bastante. Tudo está conectado, mas que tudo, né?
de tudo. Como é que vê todas essas conexões? Realmente através de uma iluminação, um despertar, um novo nascimento, uma visão. Realmente a gente se equipara com os senhores do mundo pelo acervo que a gente tem de material, de conhecimento, não só por isso, mas a gente consegue transcender a eles no sentido de que não é pelo material, porque, vejamos, esses caras que estão no poder há séculos, séculos, ou seja, os seus descendentes já nascem com aquilo tudo na mão, sabe? Aquele poder todo na mão. Mas não é o nosso caso, cara. E faz todo sentido. Deus é coerente com as coisas. Os senhores do mundo, até mesmo o anticristo, isso tudo ainda é só fichinha, pessoal. Fascinar os senhores do mundo, me fascinar, não me fascina mais não. Depois de a gente saber que Reino 7, 8, 9, tá entendendo? Mas acima de tudo a gente, como ainda tá aqui nesse plano, cabe a gente, querendo ou não, ouvir o chamado da gente, né? Essa série que o professor indicou do Manifesto, ela realmente, para nós, assim, que estamos no X, assim, com esse sentido de criar resultado, de criar proposta, de ser realmente cristão original nesses últimos dias. É uma série realmente boa e é aquele negócio que está tudo conectado, como o professor Altair falou. E eu repeti sobre o fruto. O fruto é do bem e do mal. É do bem e do mal. Mas o sentido da nossa existência aqui agora e no sentido de ter Jesus Cristo original como base, eu repito somente que as palavras do professor Paulo em Rivirim, e ali quando ele fala no sentido de que Cristo é como uma âncora para ele, uma âncora para ele, porque esses assuntos que a gente já aborda aqui na filosofia, o professor traz esses estudos profundos, um mais profundo do que o outro, sempre um olhar mais atento. Realmente é muita coisa, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Só mesmo o cérebro humano, o nosso cérebro aqui, a gente, né? Através desse espírito, a gente vê que tem um espírito Cristo, essa sabedoria, essa excelência, sabe? Tudo se confirmando. Para terminar minha fala, para não ficar muito só em poesia, eu queria compartilhar com vocês. Eu tinha. Vocês estão me ouvindo? Sim, Que bom, pessoal. É uma notícia da Folha de São Paulo. Eu vi o professor Akio repassando algumas notícias da Sputnik, não sei se ele passou essa. Enfim, aqui estava falando sobre os países buscam vaga no BRICS, mirando o laço com a China e vácuo deixado pelo Ocidente. Mas eu queria pegar essa falazinha aqui, ó. Ana Garcia, diretora do BRICS Policy Center, lembra que o grupo nasce no início do século como um debate sobre a perda de influência das potências tradicionais e a emergência de novos polos de poder. No centro da discussão estava a reformulação das chamadas instituições Bretton Woods. Enfim, tudo que o professor Akel tem vaticinado realmente é um quebra-cabeça bem construído. Não há como se perder. Não há como. Só se você não amar, só se a gente mesmo ignorasse. Mas eu acredito, tanto eu como todos vocês que estão aqui, a gente ama esses ensinamentos, essas pérolas, a gente tem colocado em prática na vida da gente. Eu quero relatar para vocês aqui que eu tenho uma pessoa muito conhecida
é da minha família, mas eu não vou falar o grau de parentesco. Há uns 2 anos atrás, ele teve um estado profundo de depressão e nesse estado profundo ele acabou cortando os pulsos dele. E nesse cortar pulsos ele tinha escrevido assim na parede com o próprio sangue a palavra amor. Enfim, eu, de forma bem instruída pelo professor Acre, tanto pelos outros professores também aqui de Fortaleza, eu consegui agregar na vida dele valores, apresentando de forma bem tranquila a escola de Jesus, a filosofia. Hoje essa pessoa está bem, já tem um filho, está com a sua vida, tem o seu trampo ali, tranquilo. Não é de religião alguma, ele acompanha o ex assim meio que distante, sabe? Não faz parte da escola, mas é sobre isso, né? Chamado, ouvir o chamado, ouvir que toda hora esse fruto, pessoal, que eu falei no início, o bem e do mal, né? Ele pulsa, tá entendendo? Você, uma hora ou não, você espelha isso, ou bem ou mal. Você decide espelhar isso, você decide fazer isso. O dia todo a gente é construído assim, né? 24, 24, 12, 12, 6, 6. Ou seja, é um verdadeiro holograma. Incrível. Um jogo, entendeu? Um jogo. E a gente não é daqueles que vai meramente jogar, a gente vai vencer o jogo. A gente está aqui para vencer o jogo. A gente está aqui para vencer o crivo, vencer o ego. De fato, vencer a si mesmo. E com a Filosofia X a gente tem todo esse portfólio. Eu sempre falo que a filosofia é uma biblioteca do futuro, porque realmente coisas que a gente... Vocês lembram daquela notícia que o professor falou semana passada? Que os caras pagaram 6 bilhões de dólares para descobrir, e a gente descobriu aqui gratuitamente. Meu Deus, sabe? É mais ou menos sobre isso. Então, eu quero deixar minha fala aqui. Espero ter sido conciso e coeso, e obrigado pela oportunidade, viu? É isso aí, Lucas. Temos aí conosco aí o Rubiano. Bem-vindo aí, Rubiano. Você deseja falar um pouco também? O teu áudio está fechado, tá? Alô, estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Alô, estão ouvindo? Bom dia, Sim. Altair, Henrique, Maria, Sebastiana, Pedro. Eu escutei vocês aí. Tem os dois lados da moeda, né? Que questão dos senhores do mundo aí, que nem em Curitiba lá. Estão me ouvindo? Estamos Alô? sim. Então, em Curitiba, quando eu tinha até 8 anos de idade, eu sempre vivia. Eu nasci no meio de uma chácara, né? Fazenda, assim, chácara. Então era tudo mato, a gente caçava, a gente vivia na rua, no mato, nos rios. E Curitiba era tudo mato, só o centro ali. Agora a região metropolitana era tudo mato. E hoje em dia você vai, é tudo cidade, é centro, não tem mais lugar para pôr pessoas. Então, na Grécia Antiga teve alguns períodos da história onde que os pobres invadiram a casa das elites e dos ricos e destruía tudo, porque é tanta gente que nem aconteceu agora lá no Sri Lanka, né? O povo invadiu lá o Congresso, tudo, e a hora que viu, tá todo mundo na piscina lá do presidente lá, pulando na piscina deles lá.
Então esses senhores do mundo aí, eles sabem da história e eles querem manipular a história, né? Então o controle das massas, né? Eles fazem isso através do futebol, da propaganda, da televisão, dos filmes, da história. Eles controlam as massas. Ou eles controlam a classe social mais baixa, ou então chega uma hora que eles não conseguem segurar mais, né? Então e tem a questão do ego também, porque eles têm dinheiro que é mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. 1% de todo, metade de todo o dinheiro do mundo, 90% de todo o dinheiro do mundo está na mão de 1% das pessoas da classe mais alta. Ou seja, 1% de toda a população do mundo detém 90% de toda a riqueza do mundo. Então é isso daí. É ego demais, né? Mas fazer o quê? Não sei se estão me escutando. Então? Estamos sim. Estamos ouvindo, sim. É que às O vezes Pedro fica quer meio falar também, travando aqui, Pedro? sabe? Não, saiu bem. E isso também bate com o que o Henrique falou ali, né? Sobre o errado e do mal, né? Então eles estão ali para isso mesmo, para fazer o reset aí, para diminuir a população. Não tem? Ou é eles ou é nós. Isso funciona também para manter o equilíbrio, porque se deixar a gente muito à vontade, a gente não evolui, né? Vai querer ficar só carnaval, futebol, cerveja, as pessoas não ligam para o conhecimento. O que liberta a gente é o conhecimento, que nem a Salomão que pediu para Deus foi conhecimento. E aqui a gente vê os canais que dão conhecimento, tem poucos seguidores. Aí você vê canal que é entretenimento, tem milhões de views. Em plena era moderna, as pessoas não querem conhecimento. As pessoas querem desejo, quer curtir a vida, quer, né, supostamente curtir, né? Quer viver como gado aí. Agora, daí quando você tem conhecimento, isso te liberta. Daí você... Isso liberta a pessoa, né? O conhecimento. E os erros, e que nem na Bíblia diz que Deus falou assim, vai e se espalhem pelo mundo. O pessoal está tudo se amontoando nas cidades, estão fazendo casa uma em cima da outra. Ao invés de se espalhar, não, eles estão fazendo montoando um em cima do outro. Estão tudo se aglomerando, aí não vai ter doença, não vai ter rato, não vai ter... Lógico que vai ter. Então, isso daí também E daí, se eu não me engano, 2% a população mundial, é uns números que eu não sei se é verdade, né? Mas 2% da população, toda a população mundial ela está em apenas 2% do território. Ou seja, ela está acumulada em centros. O resto é deserto, é mato, é floresta, Que nem aqui no que eu moro na praia, eu moro em Matinhos, né? É só uma faixa de areia aqui que é a cidade. Agora a serra aqui é tudo mato. Daí só lá em Curitiba, quantos tem que andar 100 quilômetros. Daí que vai ter uma outra cidade. Então é tudo isso aqui sem gente que não mora ninguém. Então, eles ficou tudo amontoado. Ou fica amontoado em Curitiba lá, ou fica amontoado aqui. Então também isso daí, né? Mas que a população está crescendo muito, tá. Hoje são 8 bilhões de pessoas, né? Ou mais, né? Então isso aí para nós, né? Sei lá, faz parte, né? É normal. Mas que eu era criança, Curitiba era mato, eu tenho certeza, porque nós caçava rã, era tudo mato lá. Hoje em dia, a região metropolitana é tudo cidades, né? Cidades grandes lá, tudo. Não tem mais terreno para comprar. Estão me ouvindo ou não?
Tamo. Ah, beleza, só isso. Se você quiser falar mais aí. Gente, Aí eu não sou dono da verdade, não, hein? Só vou falando aí, mas eu não sei de nada. ao game over. Sim. Acho que agora eu Tô ouvindo. Ouvimos sim, Altair. Eu fui abatido. Coitado. O professor Altair, entra aí, professor Altair. Gente, sério, estão vigiando a live nossa. Estão vigiando a live nossa. Olha só. Eu só queria para não estender mais ainda, eu só queria finalizar com a questão do Salmo 37, verso 10 e verso 20. Alguém se recorda do que está dizendo esse salmo, nesses dois trechos aí? Ah, por favor, não só eu, né? Vocês também têm que lembrar. Mas os maus não mais existirão. Será que ia tirar o Quando áudio? tu vê, não existe mais. Que fala, né, disso que eles são como a palha, como as folhas secas, e São eles, como fumaça, e depois de um tempo, não mais existirão, né? Que fala da inexistência mesmo. Exatamente. Então, o Salmo 37 é uma das assim, das referências mais assim evidentes de que haverá inexistência. Então, 1 João, capítulo 3, verso 1 e 2, e Salmo 37, verso 10 e verso 20, estão em contraposição, né? 1 João 3 vai falar sobre a vida eterna, a existência, imortalidade, e Salmo 37, claro, se você pegar do primeiro verso até o verso 20, a gente vai ver que o Salmo ali, ele está sendo dual. Está falando tanto que vai acontecer com o justo, quanto que vai acontecer com o ímpio. Mas, assim, se a gente pegar tanto o verso 10 quanto o verso 20, fica muito evidente, né? Fica muito evidente que não haverá continuidade para ímpio. Não haverá continuidade para ímpio, né? Então, se houvesse um real entendimento, né, dessa questão, tanto de 1 João capítulo 3, quanto de Salmo 37, por exemplo, talvez, né, haveria assim vamos dizer assim, um comportamento, sei lá, uma postura diferente. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a gente sempre aprendeu que o certo era ter ouvido a voz do Criador, não coma do fruto. Ao invés de ter ouvido a voz
da serpente, né? Que praticamente colocou em descrédito a voz do Criador, né? Se a gente realmente enxergasse como um ser do bem pedindo para não comer e um ser do mal dizendo que podia comer, que não ia ter problema, que não ia morrer, pelo contrário, ia ser que nem o Criador, conhecedor do bem e do mal. Se fossem duas pessoas distintas, de fato, o correto era seguir a primeira voz e ignorar a segunda voz. Porém, se você ouve e obedece a primeira voz, então não vai acontecer o G na sua vida. Não vai acontecer o G na sua vida. E você vai permanecer naquele contexto que, como pontuou o Henrique, né? Ali começa a tal prisão mental, né? E se você ouve a primeira voz e obedece, a chance de você permanecer preso naquele contexto é grande. E, de fato, a gente vê que isso está acontecendo na prática com a grande maioria das pessoas. Olha aí, entrou agora conosco Josué Evangelista. Boa noite. Eu queria saber quantos de vocês que estão agora aqui na sala, quantos de vocês fizeram o estudo de dualidade e quantas vezes vocês fizeram esse estudo e de fato compreenderam? Por favor. Excelente pergunta. Ninguém. Hoje já foi a terceira vez que eu estou ouvindo dualidade. A primeira eu vi, a segunda eu ouvi e anotei, e a terceira eu ouvi para fixar. Então, aconselho que os senhores estudem 2 ou 3 vezes dualidade. Até meu filho já está falando em dualidade, de tanto ouvir eu falar. Hoje ele falou para mim, tudo é dual, tudo é dual. Ó, isso é interessante. Dualidade vai mudar muito o conceito de vocês enxergarem a vida como de fato ela se apresenta. Ainda que seja uma realidade. Mas vai mudar o entendimento e a visão. E é interessante, hein, gente, que antes da expansão, da elastificação, da neuroplastificação, o que é o correto? O que é o correto? A primeira voz, quem ouve, obedece. A primeira voz, quem ouve, obedece ou obedeça. A segunda voz, convém que você não ouça. Porque se você ouvir a segunda voz, você vai estar em desobediência à primeira. Você vai estar em desobediência à primeira.
No entanto, se a gente obedece simplesmente a primeira voz e não questiona a primeira voz, a gente simplesmente fica sem sair do lugar. Ou seja, o medo é a evolução, né? Caiu a ficha aqui, viu? Captei. Ah, manifestou-se, ó. Cadê tu? Por que não entrou aqui com nós hoje? Daniel Cine. Compreender realmente a dualidade é a chave para todos os demais conhecimentos. E é louco isso, gente, mas uma palavra do professor Arkel que sempre fez sentido para mim, dia após dia, faz ainda mais sentido para mim, é: tudo é o contrário. E hoje a gente está ou, né, ou assim, subindo um degrau, né, no processo evolutivo, ou então está cometendo o maior pecado da face da Terra, quando a gente enxerga que ouvir a segunda voz é o que de fato precisa acontecer, e ouvir a primeira voz é permanecer no processo de involução. Grau 144. Grau 144. E aí aproveita e já manda logo 144, 145, 146. Gente. Na verdade, a gente deve, diante de tudo isso, ver de novo o 145, e responder: sim, estou disposto a aceitar novamente, mas agora com entendimento. E não simplesmente porque eu fui instruído a fazer isso, né? Sem entender o que de fato eu estava fazendo. Porque antes do grau 145, a gente vai aceitar os us. Depois que a gente passa pelo grau 145, a gente passa a ser, passa assim a receber e imitar o verdadeiro Shuá, né? Antes não conhecíamos. Lá no primeiro não conhecíamos. Não conhecemos, não tinham conhecimento. Mas quando você passa a conhecer o bem e o mal, porque é aí que você vai escolher. Você Sim. Conhecendo, né? A criança, ela desobedece os pais, mas quando ela passa ali, que ela vê que aquilo não é bom, ela aprende. A maioria só aprende assim. Exatamente. Vai me desculpar, mas não tem negociata. Ou você entende, ou você entende. E se você não entender, volta para o antigo rendimento. Volta para o antigo rendimento. Se você não entender, continua no jardim. Lasqueira. Gente, mais algum compartilhamento aí?
Viu, professor Altair? Sim. E tem aquela questão, a professora que eu falou uma vez, que se você for 100% bem, aí as pessoas te passam a perna daí. Que você tem que saber se proteger, né? Tem que ser 50% mal, porque se você ver alguém vir querer te passar a perna, você não fazer o mal pro próximo, mas você se proteger, né? Saber que, ó, o cara tá querendo me passar a perna. Então você não adianta, sou bonzinho, vou confiar 100% em tudo, em todo mundo. Aí você vira um bobo, né? Todo mundo te passa a perna. Então você tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Um vídeo antigo do professor, né? Onde ele fala sobre os delta S de santo, salvo e sábio. Ele vai falar lá, né? Que nem do mal e nem do bem. Por quê? Tanto tá errado você ser totalmente do mal, quanto tá errado você ser totalmente do bem também. Porque das duas, uma. Se você de fato é totalmente do bem, sinceramente falando, vai cair nisso que você falou, né? Vai cair nisso que você falou, vai ser tonto dos outros. Agora, tem também o caso da pessoa se camuflar de boa para se livrar da ira. E como a gente sabe que o Criador enxerga além, não vai funcionar. No fundo, ele pode se camuflar para as pessoas, mas para si mesmo, se você é que é a testemunha ocular aqui. Exatamente. Que nem Adão e Eva lá, né? Deus falou, ó, quem que comeu o fruto? Ah, não fui eu, foi ela. Ah, quem comeu o fruto? Não foi eu, foi ela. Eles não assumiram a responsabilidade, né? Você vê que nossos eles professores, Uhum. nossos professores são nossos próprios erros, né? Então tem que assumir que a gente errou. A gente tem que assumir que a gente errou para senão vira uma mentira com uma verdade, uma mentira como uma verdade, né? Tipo, você está se iludindo, né? O que acontece? Você vê que, embora Adão e Eva tenham comido do fruto, e aqui, né, claro, como a gente já está fora, então a gente está só usando as palavras que estão escritas, né? Como, assim, por um lado eles aceitaram, por assim dizer, comer do fruto, mas o texto deixa claro que eles temeram. Por quê? Eles ainda estavam focados na primeira voz. Tanto que, quando eles perceberam que o Criador se aproximava, o que eles fizeram? Se esconderam de medo. Ou seja, se eles tivessem feito com entendimento, eles não iam ter medo, eles iam encarar o Criador deles cara a cara. A gente fez sim. E está preparado para arcar com as consequências. Né? Então, a grande questão não é fazer ou deixar de fazer.
A grande questão é arcar com as consequências dos atos, das escolhas. Isso aí. É ter entendimento, né? Você entendendo, você vai saber fazer a escolha certa. Aí muitas pessoas estão achando, poxa, e a gente queria tanto que elas enxergassem, mas infelizmente elas estão alienadas. Eu conheço casos, né? Aí a gente tenta, poxa, se elas enxergassem que tudo isso que elas estão vendo é em vão, e não adianta, porque no momento do conflito, você vê que a pessoa ela não sabe lidar consigo mesma, de se controlar como se está diante de uma discussão, né? Infelizmente. É complicado.